WhatsApp disse que tu não via o WhatsApp há uma semana já. Meu tablet quebrou. Ah, Pronto, agora tá sabendo. Fale com ele, no off aí, o privado, e aí vocês se acertam. beleza. Vamos lá. Gente, a gente tá falando um pouquinho hoje sobre aquecimento global. Cadê? Aqui. Dando continuidade àquele assunto que a gente já estava estudando. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó, aquecimento global. Então, primeiramente, o que é aquecimento global? Rapidinho, que a gente já sabe o que é isso. Aquecimento global, ele é um fenômeno agravado da natureza, tá? Que é quando a temperatura do planeta Terra, ela aumenta da sua média normal, tá certo? Isso vem ocorrendo desde que o homem ele começou a utilizar indústrias, máquinas no seu serviço, né? Então, no caso, a partir da era da industrialização, a Terra vem aquecendo mais e mais e mais. E a temperatura ela vem subindo muito a sua média, né? Pelo que é a sua média. Como a gente viu tudinho. Quais são as principais causas? Quem pode nos falar? Professor, Oi. eu saí sem querer, mas eu disse presente, ok? Já que você atrapalhou, diga aí quais são as principais causas do aquecimento global. Professor, assim, eu não sei dizer não, mas Vai, Pedro. Posso dizer, professor? Pedro. Vai, Pedro. Malandro foi embora, eu acho. Vai, Caio, fala. Beleza. O aquecimento global ele acontece, como você falou, desde quando, tipo, a industrialização começou. Por exemplo, quando fábricas começaram a surgir, quando carros começaram a surgir, esses carros, por exemplo, lançam o dióxido de carbono, que é um gás que faz mal, que ele polui o ar, principalmente, e isso faz com que a Terra esquente. E os oceanos também. Então, daquela outra vez, eu tinha falado a vocês o mecanismo de ação, né? Que os raios solares, eles chegam na Terra, são refletidos. Eu expliquei tudo isso, não foi? Expliquei a Foi. diferença também entre o aquecimento global e a destruição da camada de ozônio, que são coisas diferentes, não é? Então, veja, as causas do aquecimento global é justamente a grande emissão de dióxido de carbono, monóxido de carbono e gás metano na atmosfera. São todos gases derivados do carbono, tá? E o que é que faz a gente lançar esses gases na atmosfera? É justamente a queima de combustíveis fósseis, certo? Combustíveis esses que são derivados do petróleo. Então, existem vários. Então, tem o diesel, tem a gasolina, tem a parafina que é utilizada para fazer vela, tá certo? Então, tudo isso é derivado do petróleo. E tudo isso, quando se queima, libera gases na atmosfera e o acúmulo desses gases vão fazer com que a Terra retenha mais calor. Como eu falei a vocês, o efeito estufa, ele é um fenômeno que natural, ele precisa acontecer, entendeu? Só que como eu tenho muitos desses gases estufas, vai acontecer o quê? Vai acontecer um aquecimento exacerbado, aí já não é tão bom, certo? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa importante aqui. Pesquisadores do clima mundial afirmam que este aquecimento global está ocorrendo em função do aumento da emissão de gases poluentes, principalmente derivados da queima de combustíveis fósseis, como gasolina, diesel e etc., na atmosfera. Estes gases, ozônio, dióxido de carbono, metano, óxido nítrico e monóxido de carbono, formam uma camada poluente. Esse ozônio aí está errado, tá, gente? De difícil dispersão, causando o famoso efeito estufa.
Este fenômeno ocorre pois estes gases absorvem grande parte da radiação infravermelha emitida na Terra, dificultando a dispersão do calor. Então, todas essas informações que eu li para vocês, tá? Eu falei, já expliquei para vocês resumidamente e segue a mesma linha de pensamento. Aí vejam, o local mais afetado, a região do Oriente Médio e do Norte da África será mais afetada pelo previsto aumento do nível do mar. Tá certo? Por que o mar aumenta mesmo? Porque com o aquecimento global ocorre o derretimento das geleiras. Aí acaba aumentando o nível do mar. Muito bem. Ô, professor, uma pergunta. Diga. Então, por exemplo, quando a gente está em Maragogi, a gente vê que a água está subindo. A água que, por exemplo, estava aqui no nosso peito, está no nosso pescoço. Isso significa que uma geleira... Não. Isso aí é a maré. Não? Isso aí é a maré. Então não tem nada a ver. Não, tem nada a ver. Certo? Tem nada a ver. O nível do mar ele vai aumentando gradualmente. E não é de uma hora para outra. Entendeu? Esse, quando aumenta de uma hora para outra, é a maré. Certo? Aí vai depender, por exemplo, do clima mesmo da região, do tempo da região, como é que tá. Se tá chovendo, se não tá, se tá nublado, se não tá. Se já ao horário também. Quanto mais tarde vai entardecendo, a maré vai subindo. Entendeu? Professor, Oi. eu assisti um filme na Netflix que o nome dele é Viagem 2. Como é o nome? Viagem 2. Oh. E eles vão para uma ilha e a ilha tá prestes a ser engolida pelo mar. E o nível do mar vai subindo tipo, hora por hora, entendeu? Tem alguma coisa a ver ou não? Não, porque isso é só ficção. Ah, tá. Entendi. Viu? Então vamos lá. Os cientistas esperam que até 2100 o nível dos mares aumentar. Até 2100 os níveis dos mares aumentará entre 0,5 e 1,4 metros em relação ao nível de 1990. No Sudeste Asiático, o Vietnã seria o grande prejudicado pelo aquecimento global, uma vez que quase 11% da sua população seria afetada, assim como 7% de suas terras cultiváveis. A América Latina e o Caribe aparecem em terceiro lugar. A América Latina é onde estamos, né? Então, gente, a gente pensa assim que é pouco, né? Mas não é. Ó. Meio metro a 1,4 metros não é pouco, certo? E, véi, 1,4 metros de altura no mar inteiro tá com a... Pois é. É muita água, man. Não é muita água. É muito grande. Não é pouco, não. Isso aí pode causar diversos problemas para as populações que vivem perto do mar. Certo? E se aumenta o nível do mar também, consequentemente, isso vai causar desequilíbrio para esses animais que vivem lá nos polos, como os ursos polares, pinguins e tudo mais, certo? Que vão acabar ficando sem o seu território, sem o seu espaço. Tá certo? Então, todo mundo é prejudicado. Como e quando começou? Na Revolução Industrial da Inglaterra, no século XIX, começou o aquecimento global, mas era intensificante, certo? A sociedade... Mas era insignificante, eu estou precisando de óculos. É sério mesmo. Eu li o quê? Intensificante, foi. Então vejam, o aquecimento global, até a Revolução Industrial, ele era insignificante, não era muito. Mas depois da Revolução Industrial foi que começou a intensificar, né? A sociedade de consumo foi crescendo e a queima do combustível fóssil e os derramamentos voltando. A queima de combustíveis fósseis e os desmatamentos, os desmatamentos, as queimadas, aumentando e sendo lançados na atmosfera, principalmente nos últimos 30 anos, quando os primeiros ambientalistas deram sinal de alerta. Então vejam que o aquecimento global ele não só está vinculado com a queima dos combustíveis fósseis, e sim com queimadas
e desmatamento. Eles podem contribuir para isso. Tá? O primeiro encontro de ambientalistas foi na Noruega em 1972 e já se falava em aquecimento global, camada de ozônio, desmatamento e etc. Certo? Então, gente, vejam, eu queria saber de vocês por que o desmatamento está diretamente relacionado com o aquecimento global. Porque Porque as com o árvores que... desmatamento Ai, gera mais doido. combustíveis fósseis a partir disso. E ocorre a queima desses combustíveis fósseis vindos do desmatamento. Não, tá errado, Eduardo. Então, o desmatamento não tem muito a ver com a queima dos combustíveis, não, viu? Professor, só uma pergunta. Qual é a diferença dessa imagem de 1928 para 2004? Porque na de 1928 é só terra, só tipo praticamente um desertinho. Gente, Em isso é gelo. 2004 já tem água aí. Isso é gelo? Isso é gelo. É gelo. Eita caramba! Meu Deus, eu podia jurar que era terra. É porque Eu a também. imagem é preta e branca, né? Aí não... Gelo. Mas é gelo. Caramba. Isso tudo aí é gelo. Nossa. Meu E amigo. esse gelo todo derreteu na Todinho. outra imagem. Entendeu? É muito impactante essa imagem. Só as montanhas lá atrás da para ver que fica igual. Só as montanhas que não derreteu. Ó, gente, aí Se vejam não só. fosse, Aí Guilherme queria falar. Fala aí, Guilherme, porque o desmatamento está atrelado ao aquecimento global. Eu acho que o aquecimento global é por causa dos gases, né? Uma grande parte são culpa dos gases que acho que as plantas, né, em geral, filtram esse ar que purificam ar. Acho que deve ser alguma coisa assim. Mais ou menos, mas bem vago. Tu não conseguiu explicar aí direito. Mas alguém? Professor, eu acho que é assim. Eu acho que quando ocorre desmatamento, acontece mais aquecimento global. Com o desmatamento, liberados gases e com esses gases aumenta cada vez mais o aquecimento global. E com o aquecimento global, mais derretimento das geleiras. Vejam só. Se eu tenho uma grande massa de vegetais fazendo fotossíntese, qual é o gás que a fotossíntese utiliza? O gás carbono, não é? Então, o gás carbono é um dos principais gases que vão poluir a atmosfera. Então, se eu tenho muitas plantas realizando fotossíntese, consequentemente, eu vou estar retirando esse gás. É mais ou menos como o que o Guilherme falou, né? Ela meio que filtra, ela retira o gás carbônico e joga o oxigênio, tá certo? Mas não é apenas por isso. Tem também a questão da chuva. Se eu desmato uma área, aquela área ela não vai chover muito, certo? E aí vem a questão das secas, a erosão do solo. Então, tudo isso pode contribuir para o aquecimento global. E as queimadas é quando se existem queimadas, né? Só que de forma errada. Então, tem gente que utiliza aí o método de queimar mato para poder limpar uma área. E isso é errado. Tá certo? Então, tudo isso pode contribuir ativamente para o aquecimento global. Alguma dúvida? Vamos passar. Vamos ver agora as consequências. Deixa eu... Ó, algumas consequências, já certo? Como a gente já viu, aumento do nível dos mares, né, dos oceanos, o aumento da temperatura no mundo está em curso de derretimento das calotas polares. Ao aumentar o nível das águas do oceano, pode ocorrer futuramente a submersão de muitas cidades do litoral. Então, isso são coisas que podem acontecer. Assim, e ele só está falando mais da parte urbana, mas assim como pode destruir o habitat de muitos animais. Tá certo? Próxima consequência. O crescimento e surgimento de desertos é uma das consequências do aquecimento global.
O aumento da temperatura provoca aumento da temperatura, faz com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando esses tipos de catástrofes climáticas, a morte de várias espécies de animais e vegetais, desequilibrando vários ecossistemas, somando ao desmatamento que vem ocorrendo principalmente na floresta de país tropical, no caso aí é o Brasil e os países da África. A tendência é aumentar cada vez mais as regiões desérticas do planeta. Tá? Então, se aumenta a temperatura, alguns lagos, né, eles vão secar, lagos e rios, eles vão secar, certo? O desmatamento ele também ajuda para isso, né? E aí as áreas desérticas elas vão ficando cada vez maiores. E como eu falei a vocês, se não tem vegetação, a gente não tem água e a gente não tem algo que possa diminuir o aquecimento global. O ato de plantar uma árvore, gente, se todo mundo plantasse uma árvore, todo mundo aqui, no planeta da gente, plantasse uma árvore, nós teríamos 7 bilhões de novas árvores. E isso ia diminuir e muito as questões sobre o aquecimento global na Terra. Tá certo? Outra consequência é o aumento de furacões, tufões... Oi. Desculpa atrapalhar o senhor, mas eu não sei se é na China ou no Japão, mas para você se formar na faculdade, você precisa ter plantado um certo número de árvores. Para você se Um certo formar... número. Para se formar. É Ai, obrigatório. Ai, que coisa legal, né? Tá entendendo? Então são... Ô, professor, Oi. aqui no Brasil mesmo teve um casal de velhinhos que eles vêm plantando árvores. Eles moravam tipo no meio do nada, assim, só tinha mato. Aí, desde quando eles chegaram lá, eles saíram plantando árvores e eles plantaram mais de 2 milhões de árvores e é tipo, tudo fechado assim por árvore. Pois é. Isso é importantíssimo a gente ter esse tipo de atitude. Então, geralmente, assim, quem tem sítio, quem tem fazenda, ou até mesmo numa beira de uma estrada, gente. É interessante a gente chegar lá, botar uma sementinha, cultivar, entendeu? Porque a gente está fazendo a nossa parte. Então, se todo mundo fizesse a sua parte, o mundo seria melhor. Tá certo? Então, a gente vê aí, por exemplo, antes da quarentena fechar lá a nossa escola, a gente viu que passou um senhor lá, né, distribuindo sementes de IP. Veja, ele cultiva o IP, ele pega as sementes, coloca no saquinho e dá para vocês de graça. Ô, professor. Oi. Eu levei pro sítio do meu tio e ele disse que não conseguiu plantar elas, porque elas, tipo, elas não estavam meio que prontas para poder para poder plantar ela crescer. Aí ele plantou, deixou lá no copinho, que nem o cara falou, colocou na terra e nada, tipo, não cresceu. Às vezes é a terra, veja, às vezes é a terra, às vezes é o tempo, o ambiente que não foi favorável. Já por exemplo, já teve alunos que plantou e deu certo. Entendeu? Então, vários fatores aí podem contribuir para isso. Às vezes foi o jeito que você guardou. Então, semente, por mais que seja uma coisa assim rígida, que proteja, mas elas são frágeis. Então, qualquer coisinha pode alterar esse crescimento. Certo? E outra, você tem que plantar uma semente por vaso. Você não pode botar mais de uma, porque uma pode matar a outra em troca de território na hora que for nascer. Certo? Então vamos lá, outras consequências, aumento de furacões, tufões, ciclones e catástrofes naturais, né? O mundo inteiro ele fica desordenado, só com essa consequência de aumentos climáticos, aumentos de temperatura. O mundo todo fica desordenado com relação aos seus efeitos naturais, tá? Ondas de calor, regiões de temperaturas amenas têm sofrido com as ondas de calor no verão europeu, por exemplo. Tem se verificado uma intensa onda de calor, provocando até mesmo morte em idosos e crianças. Então, as temperaturas elas vão aumentando em locais que não é para aumentar, e aí as pessoas não estão preparadas, né, fisiologicamente, vamos dizer assim, para esse tipo de aumento da temperatura, e aí as pessoas podem sofrer com relação a isso, porque elas não são adaptadas a essa temperatura. Tá certo? Então, tudo isso são consequências do aquecimento global.
Então, aqui, por exemplo, se tem algumas coisas que a gente pode parar e repensar, tá? Para tentar fazer com que a gente diminua os efeitos do aquecimento global no mundo, né? Então, por exemplo, o ato de reciclar, o ato de deixar o carro na garagem, o ato de não utilizar sacolas plásticas e embalagens que não sejam biodegradáveis, tá certo? Trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes. Então, tudo isso são coisas que vão minimizar não só a questão aí do combustível fóssil, mas, por exemplo, vai minimizar o consumo de energia, certo? Mas licença, professor. Se o cara for... Ayrton, é? Sou eu. Ayrton, tá chegando muito atrasado, já coloquei falta em tudo e tudo. Eita. Diga. Por que não? Oi. O professor, mas é a mesma coisa. Se a pessoa não for trabalhar de carro, a pessoa tem um carro, beleza. Aí ao invés da pessoa ir de carro, a pessoa ir de ônibus, não é a mesma coisa? Não vai poluir do mesmo jeito? Não. Não, Ayrton, veja só. Sim. Se você tem um ônibus, o ônibus ele suporta, vamos dizer que ele suporta 40 pessoas. Se cada pessoa dessa deixar seu carro na garagem, eu vou ter menos 40 carros em um só. Ah, tipo, vai diminuir, mas tipo, mesmo assim, tipo, vai o Mas veja, vai a gente nunca vai acabar de vez com isso. Nunca. Mas o quanto a gente puder minimizar, é melhor. Pronto, é um exemplo muito grande. Já tem vários estudos dizendo que a quarentena fez bem para o planeta. Principalmente para essa questão do aquecimento global. Por quê? Porque vários carros diminuíram a andar nas rodovias em todo o mundo. Mas foi completamente, como é que eu posso dizer? Foi completamente cessado o transporte de carros? Não foi cessado. Mas diminuiu e muito. E isso ajudou o planeta. Entendeu? Lembrando também que não é só questão de carros em garagem e tal. Certo? Mas o pequeno ato de você reciclar sei lá, qualquer coisa que seja, certo? Não produzir muito lixo, de você não consumir tanta energia, tudo isso vai contribuir para o aquecimento global ser minimizado. Tá certo, gente? Dúvidas? Vamos ver. Trocar lâmpadas. Se você trocar as lâmpadas convencionais por fluorescentes, estará deixando de gerar no mínimo 400 kg de dióxido de carbono por ano. Mas como? Através das hidrelétricas. Certo? A gente, para utilizar a lâmpada incandescente, a gente gasta mais energia. Tá? Sacolas plásticas. Pare de brigar com o caixa do supermercado porque ele colocou toda a sua compra numa sacolinha só. E evite produtos com embalagens plásticas. Se reduzirem 10% esse tipo de lixo, diminuirá 545 kg de dióxido de carbono por ano. Porque, gente, muito desse lixo é queimado. Entendeu? Muita coisa é queimada. Então, vários atos nossos podem contribuir para que a gente diminua o aquecimento. Professor, Oi. Carlos falando, viu? Diga. O material que a bolsa plástica, essa bolsa branca, Certo. plástica é feita, ela não se destrói, né, com as ações da natureza. Depende. Tipo assim, sem ser jogar em um vulcão, obviamente, mas eu tô dizendo assim, Carlos, eu vi que com o aquela passar bolsa do tempo... ela tem, tipo, pra ela, no tempo, em ordem cronológica, pra ela se acabar é 500 anos, sabia dessa? Não sabia. Depende. A sacola plástica, ela de fato, é que nem a Ayrton falou, demora muito tempo para se degradar. Só que existem já materiais biodegradáveis. O que é isso? São materiais que são bem reduzidos e eles se degradam muito rápido. Pronto, vocês querem ver, por exemplo, aquela água mineral que tem a garrafinha PET, a amarelinha, que era bem fininha a garrafinha, já viram? A Santa Clara. Aquela garrafinha, Santa Clara, sei. Isso, ela se degrada muito mais rápido do que uma garrafa normal. Mas mesmo assim, aquela garrafinha, ela ainda demora um pouco para se degradar. Então, sempre que vocês forem procurar qualquer coisa, querem ser sustentáveis, então tudo que vocês forem procurar comprar, qualquer coisa que seja, gente,
Vocês vejam se tem o selo na embalagem biodegradável, certo? Porque são coisas que elas se degradam mais rápido na natureza. Até chiclete. Ele demora, chiclete, a goma de mascar, ela demora para se acabar, para se desfazer. Entendeu? Então são várias coisas assim que realmente a gente tem que repensar em como a gente vai fazer para utilizar. Entendeu? Então vejam, o que aconteceu? Oi. O chiclete eu acho que demora para se degradar por conta que ele é feito de cola. Existem várias coisas assim, né? Para fazer o chiclete. Agora tem chiclete que não demora não. Agora a gente tem que saber como é que essa fábrica trabalha, né? Só a gente pesquisando. Ô, professor, o chiclete ele é feito com petróleo, né, também? Também. Caramba. É Tem a aquele goma gosto... base. Então vamos lá, É, então. o material goma base é feito de petróleo. O que aconteceu no Japão tem a ver com o aquecimento global? Vamos ver. Ó. A tragédia do Japão foi derivada de abalos sísmicos, ou seja, movimentações de placas tectônicas. Isso acontece desde que o mundo é mundo, é natural e não é causado pelo homem. As tragédias que ocorrem sempre no Japão. Agora, a questão da radiação solar tem a ver com a falta de infraestrutura de usinas nucleares, que não são capazes de resistir a tremores. Isto sim é uma falha humana, mas ainda assim não tem a ver com o aquecimento global. O aquecimento global ele não é de um país. O aquecimento global é de todos. Tá certo, gente? Vejam aqui essa imagem que interessante. Ó, sabia que 40% das árvores da Amazônia podem desaparecer antes do final do século, caso a temperatura suba de 2 a 3 graus? Pois é, isso pode acontecer. Tá? Sabia que 9 a 58% das espécies da Terra vão ser extintas nas próximas décadas? Tudo isso devido à elevação das temperaturas. Sabia que todos os anos a área de 2.000 km² se transforma em deserto devido à falta de chuvas? E não só devido à falta de chuva, como também a questão do desmatamento e do aumento da temperatura. Né? E outro ponto é que a faixa da temperatura média global deve sofrer um aumento de 2 a 4,5 graus Celsius ao final deste século. Gente, a gente pensa que é pouco, mas não é. Se a gente já fica morrendo, né? Porque realmente a gente fica morrendo. Quando tá 32 graus, imagine se tivesse 36. Então não é pouco, gente, é muita coisa. Essa imagem aí mostra o seguinte. Eles falaram assim, nós é que levamos a fama. O que é que vocês estão vendo aí, por exemplo? Como é que vocês podem analisar essa imagem? Tem a vaca que ela tá emitindo gases para a camada de ozônio, ela tá peidando. Aí tem as fábricas lá emitindo um monte de gás, poluição, os carros. E nós que levamos a culpa. Mas o gás que a vaca emite não é um gás da camada de ozônio como esses, é um gás comum. Vejam, o gás que os ruminantes, né, eles emitem também são poluentes, que é o metano. E eles poluem mais do que o gás carbono, certo? Então, a criação do gado, ela é um ato ruim para o planeta. Porque o pessoal cria muito gado e aí eles produzem muito gás metano. Não só isso, né, como várias outras coisas. Como, por exemplo, eles têm que devastar uma área, mas o professor transformar uma área de floresta em pasto. Então, tudo isso são atividades humanas, porque o gado normal, tranquilo. Mas e aí, se eu for uma pessoa que eu estou cultivando gado, eu estou fazendo gado nascer muito, né? Uma superpopulação de gado. Então, isso vai contribuir também. Agora, o que a gente não pode é chegar e colocar a culpa nas vaquinhas, porque elas não têm culpa, certo? A culpa é do ser humano. A culpa é do ser humano que faz o quê? Que faz com que aumente uma superpopulação de gado, né, no planeta. Isso não pode também, gente.
Mas, como o capitalismo ele vence sempre, então isso ninguém quer saber, certo? E também não minimiza, por exemplo, o fato de que as indústrias, elas, independente de gado ou não, as indústrias, elas também emitem muitos gases, certo? Então, se tiver um ou tiver outro, ou tiver os dois, vai estar poluindo do mesmo jeito. Diga, Guilherme, você queria falar? Oi? Quem era que queria falar? Era Não eu. foi eu, não. Mas, Fale. professor, se a gente tipo, tiver uma produção de gado assim, balanceada, sem ser essa superpopulação de vacas, dá? De tipo não poluir? Porque, tipo, querendo ou não, é comida e a gente precisa. Olha, tudo se tem o controle aí. Tudo tem que ter o controle. Tá certo? Então, de uma forma ou de outra, tudo vai poluir um pouquinho. Até a gente produz gás metano. Tá? Através da decomposição do material orgânico. Então, tudo vai do controle. O que acontece nessa questão do gado é que é uma atividade humana. A criação de gado não é uma atividade natural, é uma atividade humana. Tá certo? Vou passar. O professor, então é como se tivesse, tipo, como se várias fábricas fosse a mesma coisa de uma vaca, várias vacas, uma criação de vacas É grande, né? como se fosse. Basicamente, agora tem que ser muito gado. Ah, entendi. Muito, muito, muito gado mesmo. Entenderam? Mas Acho tipo que assim, tinha que professor, ser. uma fábrica pelo menos. Acho que tinha que ser. Ao invés de ser 7 bilhões de pessoas, tem que ser 7 bilhões de vacas para poder. Gente, 9h30 começa a próxima aula, né? É isso mesmo. Vê só, faltam 15 minutos. 15 minutos. Já tá terminando a reunião aqui, eu não vou abrir outra, não. A gente finaliza aqui, tá certo? Ah, Só beleza. falta esse tempo. Então, tchau, meninos. Tchau, professor. É agora a próxima aula. Tchau. Tchau, professor. Até a Tchau. próxima Se cuide, aula. viu? Tchau. Tá bom. Tchau. Tchau.